Bom dia, galerinha. Hoje a tia tá aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os peixes. Os peixes foram, segundo alguns estudos, os primeiros vertebrados a se desenvolverem na Terra, né? Na Terra, que é o que eu falo, não na Terra, solo, né? Mas no nosso planeta Terra. Então, os peixes, eles se dividem em três grupos. Os agnatos, que são os peixes sem mandíbulas, e os gnatos, que se subdividem em peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Então vamos lá. Agora eu vou falar para vocês dos peixes agnatos. São os peixes que não apresentam mandíbula. Esses peixes têm a boca circular, no formato circular, como um círculo, né? Eles não têm as nadadeiras pares e acredita-se que antigamente existiam várias espécies de peixes agnatos, mas hoje nós temos poucas espécies, em torno de 35 espécies mais ou menos, de peixes. Quais são exemplos de peixes agnatos? As lampreias e as feiticeiras. Outra questão, eles podem ser tanto de água doce como de água salgada. Eles são animais hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue. Eles se fixam na parede do corpo de outros peixes com os seus dentes. Lembrando, a boca deles é circular, então eles fixam os dentes na parede do corpo dos outros peixes. Eles não matam esses peixes, tá? Ele não fica ali sugando e chega a matar o peixe, sugando o sangue do peixe. Ele não chega a matar o peixe, mas ele acaba causando machucados, né? E quando ele solta, aquela ferida fica aberta. E o peixe continua sangrando, e isso pode atrair outros predadores atrás desse peixe que está machucado. Outra questão, os peixes agnatos, né, se eles vivem na água, a respiração deles é branquial, né, através das brancas, a circulação deles é fechada, ou seja, dentro de vasos por onde circula o sangue. As lampreias, eles têm um sistema digestório, antes de eu falar das lampreias e das feiticeiras, o sistema digestório deles é completo, ou seja, tem boca e ânus, e as lampreias são dioicas. Isso quer dizer o quê? Que as lampreias, existem os sexos masculino, né? As lampreias do sexo masculino e as lampreias do sexo feminino. Agora, as feiticeiras são monóicas, ou seja, elas são hermafroditas. A maioria da fecundação delas é externa, né? E há uma diferença. Nas feiticeiras, o desenvolvimento é direto, ou seja, o filhotinho já nasce semelhante ao adulto. E nas lampreias, o desenvolvimento é indireto, como a fase larval. Então, a gente tem que lembrar que os peixes agnatos são peixes um pouco mais rudimentares, ou seja, um pouco mais simples, mas também são de extrema importância para os nossos estudos, tá bem? Agora, galerinha, nós vamos falar dos peixes cartilaginosos, ou peixes condrictes. Esses peixes não apresentam um esqueleto ossificado, e sim um esqueleto de cartilagem. Outra característica é que os peixes cartilaginosos, eles possuem a mandíbula, né? Que é esse osso móvel no crânio. A presença desse osso trouxe algumas vantagens para esse grupo de peixes. Facilitou a alimentação, possibilitou o transporte até mesmo dos filhotes. Ainda nesse grupo dos condrictes, nós observamos o desenvolvimento, então, das nadadeiras pares, característica que os agnatos não possuem, e essas nadadeiras possibilitou uma melhora, né, na natação. E quando a gente fala dos peixes condrictes ou cartilaginosos, a gente tem que lembrar que a maioria deles são marinhos. Existem poucas espécies de peixes cartilaginosos vivendo na água doce. Entre as principais espécies nós temos o tubarão, né, que todo mundo conhece. Quem nunca viu um filme sobre tubarão ou um documentário mesmo na televisão, as arraias e as quimeras. Então vamos falar um pouquinho do tubarão. O tubarão, ele é carnívoro, né, um grande predador dos mares. Ele possui as ampolas de Lorenzini.
Lorenzini. O que é isso? São órgãos que ajudam eles a perceber os estímulos elétricos na água e perceber a mudança nos padrões da movimentação da água para ajudar o tubarão a encontrar suas presas, né? Agora, quando a gente fala das arraias, as arraias já são peixes condrictes que se alimentam de invertebrados, por exemplo, moluscos, crustáceos e alguns anelídeos. Elas nadam principalmente no fundo do mar, tem um corpo achatado e no final do corpo dela tem uma cauda parecendo um chicote. E algumas espécies de arraia possuem no final dessa cauda algumas substâncias venenosas para ajudar na sua defesa. Os peixes condrictes no geral possuem um órgão copulador, aonde o macho introduz os espermatozoides dentro do corpo da fêmea e a fecundação deles, portanto, é interna, ocorre dentro do corpo da fêmea e não no ambiente. Os peixes cartilaginosos existem aqueles que desenvolvem um ovo, que a fêmea coloca esse ovo no ambiente e o embrião se nutre de substâncias presentes nesse ovo, né? São os ovíparos. Nós temos agora outro grupo de peixes cartilaginosos que colocam ovos bem grandes também no ambiente aquático. Por exemplo, o ovo de um tubarão, ele tem um formato característico, bem diferente. E a gente ainda tem os peixes cartilaginosos ovivíparos, que são aqueles que os ovos se desenvolvem dentro do corpo da mãe. E algumas poucas espécies que são vivíparos, que já nascem, o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe e não há formação de ovos, tá bom? Agora, nós vamos tratar dos peixes ósseos. Os peixes ósseos são aqueles peixes que já possuem esqueleto formado por fosfato de cálcio, que torna esse esqueleto mais duro, mais rígido. Lembrando que todas as características que surgiram, né, que apareceram nos peixes condrictes, né, os cartilaginosos, e que trouxeram alguma vantagem, por exemplo, a mandíbula, a presença das nadadeiras pares, essas características continuam nos peixes ósseos, tá? Agora, os peixes ósseos também têm respiração, é claro, por brânquias, porque eles vivem na água, só que eles apresentam uma estrutura diferenciada. Eles apresentam o opérculo. O opérculo é uma estrutura óssea, né, que protege as brancas, como se fosse uma tampinha que protege as brancas. Quem gosta de peixe, né, nunca já comeu uma cabeça de uma traíra, que por sinal dá para fazer um pirão maravilhoso, já teve a oportunidade de observar esse opérculo, se a cabeça estiver inteirinha, dá para você observar esse opérculo. E por sinal a gente tem uma carninha ali branquinha, ali, deliciosa, tá? Então, quando a gente fala dos peixes ósseos ou osteíctes, que é a mesma coisa, a gente está falando de um grupo enorme e muito diverso de animais que tem alimentação muito diferenciada. Cada peixe vai se alimentar de pequenos crustáceos, de outros peixes. Então, a alimentação deles é muito diversificada, varia muito entre uma espécie e outra. E é um grupo de peixes que tem principalmente a fecundação externa, ou seja, os espermatozoides e os ovócitos são lançados na água, onde eles se encontram e formam uma larva. E essa larva recebe o nome de alevino. Então, a fase, vamos dizer assim, infantil, né, do peixe recebe o nome de alevino. E depois esse alevino se desenvolve e vai dar origem a um peixe osteícte ou ósseo adulto. O sistema circulatório dos peixes osteíctes continua também como o dos condrictes, há uma circulação fechada dentro dos vasos sanguíneos, né? E o sistema digestório dos peixes também é completo, com boca e ânus. Mais para frente nós vamos continuar estudando os demais vertebrados. Beijinhos e até a próxima!